Eis o sacerdote para reinar sobre a terra. Na terra habitarão os eleitos do Senhor. Os meus eleitos herdarão a terra. Os meus servos habitarão nela. Isaías 65, 9. Os sinceros não serão removidos daqui, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra. Os aleivosos serão desgarrados. Provérbios 2, 21 e 22. A terra é o limite da habitação do homem. De uma só nação fez a nação humana para habitar sobre a terra, e a face da terra, fixando os tempos pré-estabelecidos os limites da sua habitação. Atos 17, 26. O homem é da terra para fazer justiça ao órfão e oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós deste mundo, eu não sou desse mundo. João 8, 21 e 23. E capítulo 7, 33 e 34. Jesus ensinou que o reino virá. Portanto, ora assim: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus virá. Mateus 6, 9. O reino de Jesus virá para a terra, e o reino, ele mandará ao Filho do Homem, os seus anjos, colher do reino tudo que comete escândalo e comete pecado, lançando na fornalha de fogo, havendo pranto e ranger de dente. Mateus 13, 41 e 42. Mas o salvo será salvo. Então os causadores de escândalos que cometem iniquidade e pecado, esses que estão poluindo o reino de Jesus, serão removidos da terra. E o trono de Davi na Jerusalém terrena será ocupada por Jesus. Porei o nome Jesus, e o Senhor dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, como uma cidade bem sólida, pois ali estará o trono do juízo e os tronos de Davi. Lucas 1, 31 e 33, Salmo 122, 3 e 5. Varões e irmãos, seja lícito dizer: a casa de Davi o patriarca foi sepultado, sendo pois ele profeta, sabendo que Deus havia prometido, juramento do seu fruto, lombo da sua carne, levantaria o Cristo para sentar no seu trono. Atos 2, 29 e 30. Então Jesus vai ocupar o trono quando voltar após a grande tribulação. Quando o Filho do Homem vir na sua glória com todos os seus santos, então sentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Os ímpios serão tirados da terra, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desgarrados. Provérbio 2, 22. Pois assim como o joio é colhido e lançado fora, assim na consumação do século, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, recolher do seu reino tudo que causa escândalo e comete pecado. Mateus 13, 40 e 41. A terra é o reino, é o lugar do reino de Jesus. Eis que vem dia o Senhor, levantarei a Davi um justo rei, reinará e prosperará e julgará a terra com justiça. Jeremias 23, 5. Jesus reinará e praticará a justiça na terra. 2 Pedro 13, 13. Já estou terminando. Mas nós, segundo a sua promessa, aguarda novo céu, nova terra que habita a justiça. Primeiro, que sabemos que nos últimos dias vem escarnecedores dizendo: onde está, segundo as suas cobras com concupiscência, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, todos permanecem como desde o princípio da criação. Foi-lhe dado honra, glória e poder, e todos os povos, nações, línguas, e seu domínio é um domínio eterno, e não passará o seu reino, que não será destruído. Daniel 7,14. O reino dos céus, portanto, da terra, e o reino e seu domínio e majestade, domínio debaixo do céu, serão do povo do Altíssimo. O seu reino será eterno, e os domínios lhe servirão. Daniel 7,27. Somos trigos e filhos do reino, e aqui ficaremos. O campo é o mundo, a boa semente é o filho do reino, o joio é os filhos do maligno. Mateus 13, 38. Deixai crescer ambos juntos para a ceifa, para que o dia dos ceifeiros colhei primeiro o joio e atai e põe para queimar, mas o trigo ajunta no celeiro. O campo é a terra, Deus virá, e aqui permanecerão os salvos. O ímpio, que é o joio, vai sair da terra. E ele responde: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Mateus 15, 13.
Jesus vai vir para ficar aqui. Então, vende isso, que a pedra cortada sem mão, que feriu a estátua nos pés e o esmiuçou, mas a pedra que feriu a estátua e fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, naqueles dias o Rei do céu levantará um reino que jamais será destruído, não passará outro povo, e dissuará, consumirá todos os reinos, e o seu será estabelecido para sempre. Daniel 2, 34, 35, 44. A pedra não vai voltar para o céu, a pedra vai tornar um grande reino, enchendo toda a terra. Nota que a pedra é Jesus, que destrói, depois da grande tribulação, todo o reino do anticristo. Reina aqui por 1000 anos, e depois do reino milenar, messiânico, esse reino não passa mais para os homens. Jesus então reina para sempre. Apocalipse 11, 15. Restarão nações após o arrebatamento, por isso a maldição consome os que habitam, serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, 6. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. 14, 16. Acontecerá que aqueles que restar das nações virá subindo de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que as famílias que não subir para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não vai vir chuva sobre ela. A família do Egito que não subir, não virá chuva. A família que não subir, virá sobre ela a praga do Senhor, que ferirá o gentio, que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Está vendo? Zacarias 14 ainda não cumpriu não, vai cumprir no milênio. E esse é o castigo dos egípcios, o pecado das nações que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia gravará nas campainhas: santidade ao Senhor. Nas panelas do Senhor serão as bacias diante do altar. Todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e sacrificarão ali, e delas tomarão e cozinharão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Então essas coisas vai se cumprir, não cumpriu ainda. E de Jerusalém sairá a lei. No novo milênio virá o sacrifício novamente, e celebraremos as festas do tabernáculo. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio dela. Jerusalém será chamada cidade da verdade, no monte do Senhor, no monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, cada um na mão do seu bordão, por causa da muita idade. Então os dias das nações serão de 1000 anos, e as ruas se encherão de meninos e meninas, e brincarão. A Zacarias capítulo 8. E irão e habitarão em meio de Jerusalém, serão meu povo, e eu serão seu Deus em verdade e justiça. Isaías 65, 13. Por isso diz o Senhor: os meus servos vão comer, e vocês padecerão fome. Eis que os meus servos beberão, e vocês tereis sede. Os meus servos alegrarão, mas vocês serão envergonhados. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, e gritareis e vós gritará pela tristeza de coração, louvai-vos pelo quebrantamento de espírito. Eis que eu crio um novo céu e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas. Alegrarão perpetuamente naquilo que eu crio, para Jerusalém alegria para o meu povo. Exaltarei Jerusalém e alegrarei no meu povo, e nunca mais haverá choro e nem clamor. Não haverá nela criança de pouco dia, nem velho que não cumpra seus dias. O menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20. Não quer dizer que vai ter um reino milenar, e as pessoas vão nascer e vão morrer no reino milenar ainda. Edificarão casa, plantarão vinha e comerão fruto. Não edificarão para os outros, plantarão para que os outros comam. Porque os dias do meu povo é como a árvore, os meus eleitos gozarão das suas obras. Então aí está aí uma promessa para Israel, que reinará com Jesus também 1000 anos, e vai acontecer isso. Não vai trabalhar em vão, e nem os filhos para perturbação, porque sua posteridade será bendita do Senhor, e seus estarão com eles. Então isso vai ser o que? No reino milenar. É uma explicaçãozinha mais ou menos para vocês entenderem. E será que antes que eles clamam, eu falarei. Isaías 65, 24. O lobo e o cordeiro passarão junto, e comerá a palha, e o boi será comido de serpente. Não farão mal dano algum no meu monte. Regozijo Jerusalém, alegrai-vos, vós que amais, enchei por ela de alegria todos os seus planteaste antes. Isaías 66, 10.
66:11. Para que mameis e farteis no peito da consolação e sugais o deleite da abundância da sua glória. Então Jerusalém ainda vai ter glória, porque diz o Senhor: estenderei a paz sobre o rio e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Entre os manancial ao colo trarão, sobre os joelhos afagarão. Alguém que o consola como a sua mãe, assim vos consolarei, Jerusalém será consolada. Isaías 63:13. Isaías 11:1. Porque botará um rebento da trono da raiz de Jessé, e repousará o Espírito sobre ele, de sabedoria, de entendimento, de conselho do Senhor. E deleitará-se no temor do Senhor e julgará segundo os seus olhos, repreenderá e ouvir com seus ouvidos. E julgará com justiça os pobres, repreenderá com iniquidade os mansos, e ferirá com a vara a sua boca, com o sopro dos seus lábios, e matará o ímpio. Isso aí é Jesus, viu? E a justiça será no cinto dos seus lombos, e a fidelidade do cinto dos seus rins. Morará o cordeiro e o leopardo junto, e o cabrito deitará, e o bezerro, e o filho do leão, o animal cevado, andarão junto, e os meninos guiará. A vaca, o urso pastarão junto, seus filhos deitarão juntos, e o leão comerá a paia com o boi. Brincará a criança de peito, com o áspide, e desmamada colocará a mão na boca, na cova do bacilho. Não se fará mal dano algum em todo o santo monte. A terra encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. E acontecerá que naquele dia a raiz de Jessé estenderá o seu estandarte para os povos, buscada pelo gentil, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então isso é o que vai acontecer no milênio e no fim dos tempos. Mas nos últimos dias acontecerá que na casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, será elevado sobre os outeiros, e afluirão para ela os povos. Miqueias 4:11. E muitos das nações dirão: subamos ao Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Miqueias 4:2, 1 e 3. Julgará entre o povo, castigará poderosas nações, converterão as espadas em paz e as lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outro, e nem aprenderão mais guerrear. Miqueias: assentará cada um debaixo da videira, debaixo da figueira, onde não há quem espante, porque a boca do Senhor disse. Então isso vai cumprir no milênio de Deus, porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor para todo sempre. Miqueias capítulo 1 até o 6. Naquele dia congregarei a que bocheava, recolherei a que tinha sido expulso, e as que tinha maltratado, e da que cocheava farei remanescente, da que tinha arrojado para longe das nações poderosas. O Senhor reinará sobre eles do monte Sião, desde agora para todo sempre. Então olha bem essa: o Senhor reinará do monte Sião desde agora para todo sempre. Então desde aquela época para todo sempre o Senhor Jesus reinará das nações sobreviventes do anticristo, da grande tribulação. Judeus e muitos outros serão reinados pela igreja, e as nações que formarem durante o milênio será reinado. Mas os que tendes e reteis até que eu venha, o que vencer guardará as minhas obras. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá. Serão quebradas como vaso do oleiro, e como recebi do meu Pai. Apocalipse 2, 25 ou 27. Durante os 1000 anos a terra não fica vazia. Ele prende o dragão, que é a serpente, o diabo, amarra por 1000 anos e lança no abismo, e ali encerra com selo, para que não engane as nações até os 1000 anos acabar. Mas importa que ele é solto. Apocalipse 20, verso 2 e verso 3. Então Satanás exatamente é solto porque tem nações aqui, e ele está preso também porque tem nações aqui. Então o milênio, que a morada que João diz, ela vai vir para a terra, a cidade santa, Nova Jerusalém, desce do céu, e aqui o tabernáculo de Deus com os homens habita nele para todo sempre, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 2 e 3. Ninguém vai morar no céu, mas vai morar na Nova Jerusalém, que desce do céu depois do milênio, depois do fim de tudo. E aí então Jesus vai abrir as portas para todo santo, e eles morarão aqui na terra para sempre. Meus amigos, essas razões são fundamentais nos escritos sagrados, que acaba de conhecer claramente que os profetas e apóstolos estão seguros do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra.
eles desconhecem qualquer teoria de crentes irão morar no céu ou para sempre no céu. Então a Bíblia diz que Jesus voltará e reinará aqui na terra para todos sempre, que o trono e a sua majestade voltará a sentar no trono da sua glória, e todos os santos com ele virão. Mateus 21, 25, 31 e Apocalipse 3, 21. Com a vinda de Jesus vai se cumprir o mistério de Deus anunciado aos santos, apóstolos e profetas. Apocalipse 10, 7. Ou seja, o reino desse mundo será entregue a ele, e ele dominará toda a terra para sempre, durante o milênio e depois do milênio. Quando o último anjo, o sétimo anjo, trocar a trombeta, então diz: reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, 15. O Senhor será rei sobre toda a terra, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Os transformados no arrebatamento após a tribulação, os salvos em Cristo viverão, que tiver aqui na terra quando Jesus vir, vão ressuscitar, que a primeira ressurreição será rei e sacerdote com Cristo das nações durante 1000 anos, reinará com Cristo aqui na terra e não lá no céu, e o reino e a majestade debaixo do céu será dado ao Santo dos Altíssimos, que somos nós. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão. Daniel 7, 27. Esta é a pura verdade do reino de Deus. Não existe um tempo de morada no céu, porque se assim fosse, onde está escrito para nós ler? Que dizem, tem essas bases bíblicas e não tem o versículo, isolado, sem fundamento. O milênio, ou seja, o dia dos Messias será aqui na terra, e o próximo reino mundial governado pelo Messias será aqui na terra. Apocalipse diz isso: fizeram reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Apocalipse 5:10. Após o reino milenar e o juízo final, vamos estudar isso sempre, que este reino será aqui. Neste tempo a terra vai voltar ao estado original do Éden. Seremos como Adão novamente, não teremos pecado e viveremos para o propósito de Jesus para todos sempre. A vida eterna, Adão vivendo era a vontade de Deus. Apocalipse 21, para finalizar: um novo céu e nova terra. O primeiro céu não existe, porque o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa que desce do céu, adereçada como esposa ataviada pelo seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus, e estará com eles. Apocalipse: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. As primeiras coisas são passadas. E o que está assentado sobre o trono diz: faço nova todas as coisas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Um novo Éden sem pecado e sem morte. Ali não haverá mais morte, não necessita de lâmpada e nem de sol, porque o Senhor ilumina, e reinarão para todo o sempre. Há muitas coisas para ser estudada sobre o anticristo, sua vinda, o seu reinado, porque ele é o causador da grande tribulação. Mas para isso precisamos de um livro todo de Daniel, e para entender tudo, como vai acontecer. Resumindo isso aqui para vocês, Jesus virá após a grande tribulação, de maneira alguma será antes. Pensa ou acredite do jeito que quiser, mas Jesus virá desta forma, depois da grande tribulação, e terá um reino milenar, e depois terá a grande batalha final, quando Satanás for solto da sua prisão e ser derrotado para todos os sempre, e assim Jesus vai reinar para todos sempre após a batalha de Gog e Magog, ao qual Satanás será destruído. E então Jesus, quando o último anjo tocar a trombeta, vai dizer: os reinos desse mundo será do Senhor e seu Cristo, e reinarão para todos sempre. Que Deus abençoe, que Deus te ilumine e guarde. Assista, assista de novo esse vídeo, compartilhe, e que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus.